Bom dia, meu amigo, minha amiga, boa tarde, meu amigo, minha amiga, boa noite, meu amigo, minha amiga, e a você que me dá a honra de visitar o nosso canal. Peço que se inscreva, que compartilhe os vídeos, porque é um canal destinado à revisão de matérias de processo penal, direito penal, de temas atuais, e nos finais de semana nós fazemos o Cantinho da Fé, que é um momento destinado ao estudo e à compreensão da Palavra de Deus. E como eu sempre faço, no início de todas as minhas exposições, eu falo um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje eu selecionei uma passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança no poder do Espírito Santo. O que nós temos que ter hoje, diante desses tempos difíceis, é a esperança e a confiança em Deus. Quando nós temos a esperança e a confiança em Deus, Ele nos ampara e nos enche do Espírito Santo. Então jamais podemos nos desfazer da nossa esperança. O futuro nós não conseguimos prever. E às vezes o futuro pode vir cheio de incertezas, cheio de problemas, cheio de impossibilidades. Mas quando nós temos a esperança e acreditamos que coisas positivas estão por vir, elas vêm, porque Deus sempre atende às nossas orações. O meu conselho é que vocês sempre se apoiem na esperança, porque Deus, Ele está conosco, e está conosco principalmente nas adversidades. E se nós estivermos enfrentando o mar bravio, com ondas, com ventos, Deus nos faz suplantar as ondas e os ventos, fazendo com que nós caminhemos sobre as ondas. Então fica essa mensagem para você, meu amigo, minha amiga, que está passando por esse momento de dificuldade. Que o Deus da esperança te encha de paz, que você sempre confie em Deus e que o Espírito Santo transborde em você. Bom, o tema de hoje é sobre a sentença no processo penal. O processo, na verdade, ele é único. Se você olhar para o processo civil, o processo penal e para o processo do trabalho, você vai ver que os institutos são praticamente os mesmos. No processo civil nós temos os atos ordinatórios, no processo do trabalho idem e no processo penal idem. São desprovidos de carga decisória e, portanto, irrecorríveis. São os atos de mera movimentação do processo. As decisões interlocutórias são aquelas que acontecem no curso do processo que decidem questões incidentais, sem as quais a sentença não pode ser proferida. E elas são impugnáveis no processo civil através do agravo, seja sobre a forma retida, ou seja, sobre a forma de instrumento. No processo penal, o agravo recebe um outro nome, que é o recurso em sentido estrito. Lembrando que agravo no processo criminal, ele se destina às decisões proferidas em sede de execução penal e nas decisões que não recebem os recursos especiais e extraordinários. E no processo civil nós temos também a sentença, que é impugnável através do recurso de apelação. No processo penal também impugnável através do recurso de apelação, reservando-se o recurso ordinário para sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho. Apenas uma colocação:
as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, elas são irrecorríveis. Mas o tema da aula de hoje é a sentença no processo penal e as suas implicações. Primeiramente, nós vamos citar o entendimento do professor Guilherme de Souza Nutti. Sentença é a decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito, abordando a questão da pretensão punitiva do Estado para julgar procedente ou improcedente a imputação. Primeiro, sentença terminativa é aquela que extingue o processo sem resolver o mérito. E sentença definitiva é aquela sentença que extingue o processo, decidindo o mérito. Aqui faço um parênteses ao professor Guilherme de Souza Nutti, que existe também a sentença parcialmente procedente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outro autor, que é o professor Nestor Távora, ele nos ensina que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos casos de resolução do processo com ou sem exame de mérito, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução, ressalvadas as previsões expressas nos procedimentos especiais. Já para o professor Feitosa, sentença é a decisão que julga o mérito principal, ou seja, que condena ou absolve o réu. Na verdade, quando nós falamos de sentença, na concepção clássica, é o ato do juiz que encerra a sua participação no primeiro grau, julgando o mérito ou não. Quando falamos da sentença, nós temos que ter em mente, principalmente vocês que vão fazer concurso, que a sentença tem 3 requisitos chamados de formais. O primeiro é o relatório, o segundo é a fundamentação ou motivação e o terceiro é a conclusão. O relatório é o resumo da história do processo, que consta dos autos, incluindo os atos processuais realizados, as alegações da acusação e da defesa e o nome das partes. No juizado especial, o relatório ele é dispensado. O coração da sentença é a motivação. E a motivação ela se encontra fundamentada no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão judicial deve ser fundamentada sob pena de nulidade. Quando o juiz termina o relatório, ele vai apresentar um desenvolvimento do raciocínio que levou àquela conclusão. Ele deve analisar todas as teses apontadas por ambas as partes, sob pena de nulidade, mas para o juiz ainda é possível que algumas alegações confirmadas excluam as outras e, assim sendo, ele não precisa citá-la. Por fim, o juiz conclui a sua sentença com a parte dispositiva ou a conclusão. Nesse caso, o juiz vai apresentar se a sentença é totalmente procedente, improcedente ou parcialmente procedente. O que eu quero chamar a atenção dos meus alunos é que a sentença, o que é necessário para a sentença é a narração correta dos fatos, porque a classificação do crime ela não é, fator absoluto para que o juiz, evidentemente, conduza a sua sentença. Os fatos é que devem ser narrados de forma correta pelo Ministério Público. A sentença ela tem que ser clara e precisa e qualquer dúvida ou qualquer obscuridade, lacuna, ela pode ser impugnada através dos embargos de declaração. Procurando nos concursos, eu me deparei com uma questão perguntando ao
candidato o que era uma sentença suicida. Sentença suicida é uma sentença nula. É quando a fundamentação vai no sentido, por exemplo, a fundamentação vai no sentido da absolução, porém, a conclusão é condenatória. Ou vice-versa, quando a fundamentação é condenatória e a conclusão ela é absolutória. Essa sentença ela pode ser, como se diz, impugnada através dos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da intimação da sentença. E os embargos de declaração, eles suspendem o prazo para recurso. É necessário dizer que a sentença tem um princípio importantíssimo para vocês, que é o princípio da correlação. O que significa isso? A sentença, quando o Ministério Público faz o pedido, o juiz ele somente pode ir até os limites do pedido. Ele não pode decidir além do pedido, senão ele estaria proferindo uma sentença chamada de extra ou ultra petita. Ele não pode ir além do fato descrito na petição inicial. Ou seja, novamente eu lembro, o réu se defende do fato. E se ele for condenado por uma situação que não foi narrado na denúncia, o fato não foi narrado na denúncia, essa sentença, ela é uma sentença nula. Então nós vamos falar o porquê da importância do fato. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, o fato foi narrado corretamente, porém, na hora de classificar o crime, o Ministério Público se equivocou. A pergunta é: pode o juiz aplicar pena nessa situação? A emendatio libelli acontece nessa hipótese. O fato foi narrado de forma correta, porém classificado de forma equivocada. A emendatio libelli, o juiz não está limitado à classificação normativa apresentada pelo Ministério Público, podendo colocar na sentença o que lhe entender cabível, com base no fato narrado na peça vestibular acusatória, sem precisar de prévio aviso à defesa, e que pode se resguardar contra eventual surpresa. O que se pretende é defender o acusado contra o fato, e não sobre a capitulação legal. O professor Fernando Capês entende que a emendatio libelli é apenas a mera alteração da classificação legal. Então vamos lá, emendatio libelli, mera alteração da classificação legal. Já mutatio libelli, como o próprio nome diz, mutatio significa mutação, ou seja, há uma mudança na acusação. Então o fato foi narrado corretamente, a classificação foi narrada corretamente. Porém, no curso do processo, surgem novas provas que produzem mudança na classificação jurídica do processo, na classificação jurídica do crime. Se o juiz proferir a sentença condenando por crime mais grave, sem observar os requisitos da mutatio libelli, a sentença é nula. O que vai acontecer? Quando acontecer uma prova nova, que torna o crime mais grave, por exemplo, de tentativa de homicídio para homicídio consumado, de homicídio culposo para homicídio doloso, de porte de substância entorpecente para tráfico, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para que o Ministério Público adite a denúncia, e posteriormente será ouvida a defesa, que poderá arrolar testemunhas. Então,
é necessário que haja esse aditamento na mudatio libelli. Por quê? Porque houve a ocorrência de fato novo. Então, vamos lá. Emendatio libelli. O fato foi narrado corretamente, a classificação foi equivocada, ou seja, mera alteração da classificação legal, o juiz pode proferir sentença. Fato narrado corretamente, classificação correta, porém, durante a instrução ocorrem novas provas de crime mais grave. O que acontece? Remete-se os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público adite a denúncia constando o crime mais grave. Posteriormente, é ouvida a defesa, que também poderá rolar testemunhas no prazo de 5 dias, para que o juiz profira uma sentença mais grave. Quando a sentença é realizada pelo juiz, ela só começa a produzir efeitos, ou seja, para se eventual recurso, a partir de sua publicação. Ela é entregue ao escrivão para que o escrivão junte ao processo. O dia da publicação não é o dia da entrega. O dia da publicação será o dia que ela será publicada no Diário Oficial, ou quando se tomar ciência o Ministério Público ou o defensor constituído ou defensor dativo. Aqui eu quero fazer uma observação sobre a sentença e sobre a sua publicação. O Ministério Público é intimado da sentença pessoalmente. O réu também é intimado da sentença pessoalmente e recebe do oficial de justiça um termo de renúncia ao recurso e termo de recurso, né? E o advogado dativo ele é intimado pessoalmente e o defensor constituído por publicação no Diário Oficial. A sentença penal ela produz alguns efeitos, né? E um dos principais efeitos é a aplicação da pena. Quando a gente fala em aplicação da pena, a gente tem que voltar lá na parte geral do Código Penal e lembrar da aplicação da pena, que segue o sistema trifásico: aplicação da pena base, análise de agravantes e atenuantes genéricas, causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial e geral, qualificadoras e, por fim, a pena final, né? Quando nós falamos da sentença penal condenatória, nós temos o artigo 387, inciso 4º, que a partir de 2008 inovou no processo penal ao fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ou seja, para que eu obtenha a reparação dos danos causados na infração, primeiro é necessário que se faça o aditamento da denúncia para constar que o juiz deverá fixar valor mínimo para a reparação dos danos. Segundo, e mais importante, a habilitação como assistente de acusação. E a terceira, a produção da prova dos danos decorridos. Percebam que são os valores mínimos, né? Considerando os valores mínimos. Então, na doutrina e na jurisprudência, é pacífico o entendimento que a prova dos prejuízos é do acusador, ou seja, a pessoa que quer almejar a indenização deve ao menos descrever o fato que revela o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o resultado lesivo. Ainda deve haver pedido expresso para a condenação à indenização, o qual em nenhuma hipótese deve ser presumido e nem pode ser concedido de ofício pelo juiz sob pena de quebra do princípio da imparcialidade. O Superior Tribunal de Justiça
autorizou que o juízo criminal fixasse uma indenização por danos morais em sentença penal condenatória. É uma inovação porque o acusado ele agrediu a sua companheira com socos no peito e no braço. Quando isso foi julgado pela sexta turma do STJ, a sexta turma entendeu que, além dos danos patrimoniais porventura causados, deveria recair sobre o acusado igualmente o ônus de indenização por danos morais. A relatora, a ministra Laurita Vaz, ela escreveu o seguinte: a atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, de descrédito, de menosprezo à dignidade da mulher como pessoa. Ela disse ainda: a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão que a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher implica na ocorrência de dano moral in rem-pisa, isto é, um dano presumido e independente de qualquer prova. Isso vocês vão encontrar numa decisão recente do STJ, no recurso especial 18.19504, no Mato Grosso do Sul, em que foi relatora a ministra Laurita Vaz, publicado no dia 30/9 de 2019. Além disso, se nós voltarmos ao Código Penal, além da imposição da condenação, são efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Segundo, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado do terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso e porte constitua fato ilícito. A perda do produto do crime ou qualquer bem que constitua proveito auferido pelo agente com a prática de ato criminoso. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se encontrarem no exterior. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias, sequestro, arresto, hipoteca legal, previstos na legislação processual, poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. O artigo 92 do Código Penal também fala dos efeitos da condenação. A primeira é a perda do cargo, função ou mandato eletivo, quando a pena aplicada for por tempo igual ou superior nos crimes praticados com abuso de poder ou violação para com a administração pública. Se ele praticar um crime contra a administração pública e for aplicada uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano, ele vai perder o cargo, a função pública ou mandato eletivo. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. A incapacidade para o exercício do poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeitos a penas de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Os efeitos que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivados na sentença. Então, por exemplo, essa questão da perda do cargo, função ou mandato eletivo, a incapacidade do pátrio poder, a inabilitação para dirigir veículos, elas devem estar motivadas na sentença. Chamo a atenção dos meus alunos e aqueles que vão prestar concurso, que nós temos sentenças diferentes no procedimento do júri. Nós temos no júri a pronúncia, que exige indícios de autoria e prova da materialidade,
A impronúncia, os quais faltam indícios da autoria e prova da materialidade ou ambos. A absolvição sumária, onde estão previstos a autoria e a materialidade, porém ele age amparado por uma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. E dessas três, né, a pronúncia é cabível o recurso em sentido estrito e as demais é recurso de apelação. Qual que é a diferença, professor, entre a impronúncia e a absolvição sumária? A absolvição sumária, uma vez reconhecida, apreciou o mérito e não houve recurso, ela transita em julgado e não é passível mais de reabertura do processo. Já a impronúncia, quando falta a autoria, quando falta a materialidade, o processo ele é extinto e fica aguardando o encontro dos indícios de autoria e de materialidade. Se esses indícios forem encontrados, ele pode ser reaberto até o limite do prazo prescricional. Professor, quais são os recursos contra a sentença? Primeiro, no caso de omissão, lacuna, obscuridade da sentença, embargo de declaração. O recurso mais comum, recurso de apelação. No caso de pronúncia, recurso em sentido estrito. E se a sentença transitou em julgado e for condenatória, ela pode ser impugnada através de revisão criminal, quando, por exemplo, surgirem novas provas de inocência do acusado, ou quando ele foi condenado com base em documentos, exames ou perícias comprovadamente falsas, e pode ser impugnada também através de habeas corpus. No caso de habeas corpus é quando ocorreu uma nulidade que nós chamamos de nulidade absoluta. Nulidade absoluta é aquela que fere princípios constitucionais. Ela é insanável e o habeas corpus pode ser proposto a qualquer tempo. Caso a nulidade seja relativa, ou seja, ela está prevista no 564 e ela não foi alegada em tempo oportuno, ela se encontra preclusa. Lembrando a vocês, né, que vão prestar concurso, sempre se lembrar: sentença, põe fim ao processo. Requisitos: primeiro, relatório, fundamentação, parte dispositiva. Temos uma outra pergunta de concurso, que é a sentença absolutória imprópria, que é aquela que aplica, que absolve o réu, mas aplica a medida de segurança. Temos a emendatio libelli, o fato foi narrado corretamente, porém a classificação é errada, o juiz pode proferir a sentença. A mutatio libelli, que é a mudança na acusação, fato correto, prova nova de crime mais grave, o juiz tem que baixar o processo, o Ministério Público tem que editar a denúncia, a defesa tem que se manifestar para que haja proferir a sentença penal condenatória. Lembrar também que a sentença penal condenatória, ela tem um princípio essencial, que é o princípio da correlação. Ela é ligada ao fato narrado na denúncia, produz efeitos a partir da publicação, são intimados o Ministério Público, o réu e seu defensor. Os efeitos, o primeiro e principal é a aplicação de pena. Há o efeito de fixação de valor mínimo, mas exige, né, que este esteja devidamente fundamentado ou a denúncia esteja aditada para esse fim, né? E temos essa decisão do Superior Tribunal de Justiça que, de ofício, nos crimes contra a mulher, entendeu que cabe dano moral porque
quando se trata de violência doméstica contra a mulher, a ocorrência do dano moral ele é presumido e independe de prova. Nunca se esqueçam de olhar os efeitos da condenação e que os efeitos de perda de cargo eletivo contra a administração pública, crime contra a administração pública é 1 ano, nos demais crimes é 4 anos, pode incapacitar para o pátrio poder, pode causar inabilitação para dirigir veículos, mas esses efeitos secundários devem ser proferidos na sentença. Tribunal do Júri, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. E os recursos, como eu disse, são os embargos de declaração no prazo de 2 dias, a apelação em 5 dias, o recurso em sentido estrito em 5 dias, quando houver o trânsito em julgado, a revisão criminal, quando você deseja analisar a prova, e o habeas corpus, quando se tratar de nulidade absoluta. Essas são as considerações que eu tenho para falar para vocês sobre a sentença. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, quando forem estudar esse tema, se atentem a esses tópicos que são muito importantes e que vocês tenham muito sucesso. E nunca se esqueçam da esperança. Sempre tenham esperança e sempre tenham fé em Deus. Um grande abraço para vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.